Eu descobri que eu passo 6 horas por dia nas redes sociais. E rolando o feed agora, eu vi que French Dispatch, protagonizado pelo Timothée Chalamet, que tá aí fazendo muito sucesso, né, por causa de Duna 2. Esse filme foi lançado há 3 anos atrás. E Asteroid City, que também é um dos filmes do Wes Anderson, que é um dos meus diretores favoritos da vida, eu amo, faz 9 meses que esse filme foi lançado. Ou seja, uma criança foi concebida e gerada no mundo e eu não tive 1h30 porque eu tava perdida na internet. Então é isso que a gente vai fazer nos próximos dias. Eu vou trocar todo esse tempo que eu fico nas redes sociais por cinema. Então vamos ver aí quantos filmes eu consigo assistir, se eu vou conseguir assistir vários dias seguidos, porque eu nunca fiz isso antes. A gente vai começar por esses 2 filmes mesmo, French Dispatch e Asteroid City. Então vamos lá! Credits. Acabei de terminar Asteroid City e eu fiz alguns comentários aqui pra gente não se perder na linha de raciocínio. E a primeira coisa que eu queria falar é sobre o Wes Anderson mesmo. Ele é um dos diretores favoritos da minha vida. Eu gosto muito da maneira como ele cria os filmes e os universos dele. Mas a questão narrativa é uma coisa que me pega muito, assim. Esses 2 filmes, por exemplo, têm narradores, então as histórias estão sendo contadas pra gente. E isso faz com que eu sinta que a gente tá ali mais pra refletir sobre as histórias, pra observar aquelas histórias do que para necessariamente se identificar com aqueles personagens. E isso é muito louco, porque ele usa sempre atores de peso nos elencos dele. E no fim, os atores acabam servindo a essa estética, servindo a essas histórias, mais do que as histórias servindo para engrandecer aquele ator, sabe? É claro que a gente tem os nossos personagens favoritos. Para mim, por exemplo, foi o Adrien Brody, né? Nos 2 filmes, inclusive. E isso aconteceu em French Dispatch, que vai contar a história dessa revista. Então a gente assiste o filme como se a gente estivesse lendo a revista, e na primeira sessão que ele fala sobre arte, eu fiquei muito vidrada e me identifiquei muito, assim, primeiro porque é a minha área, né, de trabalho, a arte. Ele vai questionar muito sobre o mercado e sobre como as grandes pessoas desse mercado acabam decidindo muito aquilo que o grande povo vai consumir e vai achar que é tendência e vai achar que é interessante. O artista em si, né, acaba sendo ali a coisa menos importante de todo aquele universo. A segunda sessão da revista, ele vai falar sobre política e considerando o nosso cenário atual, não tô falando aqui de partidarismo, sabe? Ou partido A ou partido B, não tô falando disso, eu tô falando de política de maneira geral, discutir sobre a saúde, discutir sobre a educação. Pra mim foi muito forte, porque ultimamente, isso é uma opinião muito pessoal, assim, a gente tem vivido momentos de polarização. Ou é A ou é B, ou é direita ou é esquerda, ou é azul ou é vermelho. E as pessoas não sentam pra dialogar, pra tentar chegar num consenso, ou pra tentar chegar num lugar melhor. E as pessoas estão muito mais preocupadas em apontar, em saber pra onde apontar. E esse é um ponto que ele vai, assim, especificamente, eu fiquei assim, nossa, é aí. E a terceira sessão da revista vai falar sobre culinária. E o que eu mais gostei nessa sessão, na verdade, foi questão técnica, porque eu não vou dar spoiler, né, gente? Surpreendeu, assim, que eu pensei, nossa, ele usando isso nesse filme. É uma coisa que eu nunca tinha visto ele usar antes. E eu fiquei assim, gostei. Achei que encaixou com tudo aquilo que estava sendo contado dentro daquela história, assim, eu gostei muito. Ai. E aí, pra finalizar esse filme, ele usa uma linha que eu acho que é... pra onde a gente precisa ir. Nós, enquanto seres humanos, eu acho que a gente precisa se identificar mais com esse sentimento, e eu não vou dar spoiler de novo, vou ficar falando em código aqui até o final desse vídeo, mas a gente precisa ir mais por esse lado, ao invés do lado de apontar, de julgar, de cancelar, tentar ter um pouco mais de empatia. Acho que o mundo seria um lugar melhor, sabe? Eu gostei muito desse filme, eu, sei lá, acho que eu vou dar 5 estrelas pra esse filme no Letterboxd. Já Asteroid City vai contar a história dessa cidade, que é uma cidade que caiu um asteroide, né? E ela é uma cidade principalmente baseada em pesquisas científicas, testes de bombas atômicas, etc. E a gente vai acompanhar ali todo esse cotidiano. E aí tem um grupo de jovens que eles são premiados, né? Que são o futuro da ciência. E eu confesso pra vocês que eu tava muito entediada. Eu tava pensando assim, nossa, mas qual é o ponto desse filme?
até o momento que ele lança a metáfora e aí de repente eu sou clicada e aí eu fico assim no filme até o final pra tentar entender como aquilo se identifica comigo na minha realidade. E pra mim deu esse clique e a minha cabeça pensou, a pandemia. Acontece uma coisa em que vai colocar todos os moradores dessa cidade em quarentena. E aí quando isso aconteceu eu pensei, nossa, é isso. Porque aí os personagens começam a questionar algumas coisas sobre si mesmos, sobre as relações entre eles, as relações com a vida e o universo e tudo mais. E aí foi quando eu pensei, nossa, cara, foi exatamente isso que a gente viveu há 3 anos atrás, há 4 anos atrás, de ficar preso dentro de casa. Principalmente não controlar, né, as nossas vidas, o que seria da nossa vida, o que seria do nosso futuro, a gente não sabia. Primeiro que essa cena é linda, artística e bem do jeito Wes Anderson usando técnicas diferentes, né, pro seu cinema. Eu notei que eu gosto muito de quando o Wes Anderson conta essas pequenas histórias. No começo desse ano, eu assisti a história de Henry Sugar, por causa do Oscar, enfim. O meu favorito entre esses 4 filmes que ele lançou na Netflix foi o Cisne. Eu gostei muito desse curta. São 4 curtas antológicos baseados nas histórias do Roald Dahl, que é um autor inglês, se eu não me engano. Não sei se ele é inglês. Não sei se ele é inglês. Lancei aqui que ele é inglês, mas eu não sei. Mas ele é o autor de Matilda e da Fantástica Fábrica de Chocolate. E o Wes Anderson também decide fazer narrativo, né? Mas enfim, o que nós temos agora? Eu vou abrir aqui na internet uma calculadora pra gente saber quanto tempo. O primeiro filme tem 1 hora e 47 minutos. E o segundo filme tem 1 hora e 45 minutos. E somando... Nossa, eu vou salvar esse site nos meus favoritos até o final desse desafio. Mas somando, nós temos 3 horas e meia. Agora eu queria assistir uma coisa assim mais que eu posso só ficar de boas, né? Gente, eu acabei de chegar da sessão e uma coisa que eu preciso dizer pra vocês é que a câmera desse filme é muito perturbadora. Eu confesso pra vocês que eu tô muito conflituosa em relação a esse filme, assim. Eu não fiquei com medo, não era medo, mas eu tava muito agoniada assistindo esse filme. Acho que é essa a palavra. Uma das protagonistas desse filme, ela tem ansiedade. E a maneira como a ansiedade reagia nela é exatamente como a ansiedade reage em mim. Aquilo tudo ia acontecendo e ela ia antecipando as coisas e querendo saber, então isso foi me deixando muito agoniada junto com ela. Mas fora isso, de um determinado momento pra frente, você meio que já sabe. E aí você só quer, tipo, tá bom, quero que isso se resolva, assim. Mas tem uma coisa muito bonita nesse filme que eu preciso chamar a atenção, que é em relação à câmera. Ela tá descendo e em um determinado momento ela enquadra num plano mais aberto, assim, a mãe e o filho. E de repente, corte, a câmera vai lá pra dentro. De repente você é muito jogado dentro daquela subjetividade maternal, assim. E eu acho que isso contribui muito pra contar essa história de mãe e filho, né? Mas uma coisa que eu não posso deixar de falar aqui é que esse filme é uma refilmagem de um filme francês. E isso, no começo do filme, foi uma coisa que eu não deixei influenciar muito, né? Sei lá, Hollywood está roubando histórias francesas. Não, eu deixei ficar mais de boas. Mas eu confesso que é algo que mexeu com a minha curiosidade pra saber se tem mais alguma coisa na história original. Então é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou ver se eu acho esse filme. O nome do filme é Duels. Eu não sei como é que se fala, porque eu não falo francês, né? Mas a tradução é Instinto Materno também. Então é isso que a gente vai fazer agora. Vamos lá. Did you ever see a lassie? Did you ever see a lassie go this way and there? Agora que eu tenho a referência dos 2 filmes, pra mim fica muito claro de perceber alguns elementos que esse novo diretor, né? Vou dar um exemplo aqui. A nossa personagem da Jessica Chastain chama
Alice. E ela passa por um buraco no jardim de uma casa para outra, e onde essas casas são muito simétricas, né? Muito representadas, assim como aquelas duas mães perfeitas, ao mesmo tempo que são opostas, são muito simétricas. E eu acho isso muito significativo e, pra mim, uma referência muito clara ao livro Alice através do espelho, sabe? Então, ele traz esse elemento, assim, pra buscar mais ainda a ambiguidade, pra deixar cada vez mais essa dúvida na nossa cabeça de quem de fato é responsável por aquele acidente que aconteceu. Mas enfim, agora eu queria falar com você sobre Música, que é o último filme desse desafio, que é esse filme brasileiro-americano, e só desse ponto pra mim já foi muito legal a experiência, porque eu nunca tinha pesquisado o suficiente pra saber como é essa realidade de brasileiros que vão morar nos Estados Unidos, sabe? E esse filme meio que dá um contexto assim do que tá acontecendo, mas ele vai focar na história do Rudy, que é esse produtor musical que tem, eu acho que se chama sinestesia, o nome do que ele tem, mas eu não tenho certeza, vou colocar aqui pra vocês, porque ele tem essa capacidade de percepção do todo, né? Então ele vai pegando esses sons do cotidiano e vai produzindo música, e é muito fofo, é uma comédia romântica, né? Foi um filme realmente pra relaxar, eu falei pra vocês que eu queria algo leve na minha cabeça, mas eu gostei muito, só que o final foi uma coisa bem Modern Love. Se você já assistiu essa série, é aquela coisa assim, que vai mostrar pra gente outra maneira da gente enxergar amor, sabe? Eu gosto muito de histórias que são assim, então se você tem uma indicação pra mim, pode deixar aqui embaixo, que eu amo, amo, amo. E por fim, esse foi o saldo do desafio. Eu tô muito feliz de ter feito esse desafio, assim, eu gostei muito dessa experiência, porque me fez perceber duas coisas. A primeira, que eu realmente sou muito fascinada por cinema, eu gosto e vou ficar assistindo horas de filmes se for possível. E a segunda é que eu gasto muito tempo nas redes sociais, e isso é uma coisa assustadora, assim, sabe? Que eu poderia estar vendo filmes ou até produzindo conteúdo pra cá mesmo, mas eu tô muito enfiada lá, me comparando com as outras pessoas ou julgando as coisas que acontecem ao invés de fato focar em mim. Então acabou que esse aprendizado pra mim foi muito importante mesmo, assim, de ter vivido nessa experiência. Então fica super a indicação pra você aí largar a mídia social e, sabe, produzir e fazer as suas coisas também. E se você é uma pessoa que gosta de filmes que são mais artísticos, eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o universo fantástico de Pobres Criaturas. Ou então, se você gosta, assim, de fofocar um pouco mais sobre cinema de maneira geral, aqui tá o vídeo em que eu fiz uma análise sobre todos os filmes do Oscar. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.